Olá, está iniciando mais um programa Adoração. Este é o seu encontro com a Palavra de Deus. Não saia daí, logo nós vamos abrir a Bíblia e deixar ela falar ao nosso coração. Olá, eu sou o pastor André Flores e eu tenho a alegria de estar hoje aqui com você para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus, palavra que santifica, que ilumina. Deus tem uma palavra para falar ao teu coração nesse momento. Mas, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero oferecer para você um presente aqui da Novo Tempo. É esta revista que eu tenho aqui nas minhas mãos, A Cura do Pecado. Você já se sentiu perdido ou está se sentindo perdido ou perdida neste mundo de dor, de sofrimento, de pecado? Peça agora mesmo a sua revista Cura do Pecado e receba aqui uma instrução guiada na Palavra de Deus que vai falar ao teu coração e te libertar dos teus medos, das tuas dúvidas e te levar para bem pertinho de Jesus. Peça agora mesmo, através do número que aparece aí na sua tela, o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Peça agora mesmo. Nós vamos, nesse momento, abrir a Palavra de Deus. Mas antes de lê-la, eu quero fazer uma oração com você. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, que bênção, Senhor, podermos estar aqui, tendo o privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus, esse momento, se fazendo presente em nossa vida, em nosso coração, falando ao nosso ser, libertando-nos de nossos medos, de nossos anseios, de nossas dúvidas. É o que eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual você acha poderia ser um dos capítulos mais rejeitados da Bíblia? E eu quero levar a esse que talvez seja um dos capítulos mais rejeitados da Bíblia. Mateus capítulo 1. Por que este é um capítulo, talvez um dos mais rejeitados da Bíblia? Quem de você aí já fez aquilo que nós chamamos de ano bíblico? De ler a Bíblia todos os dias ali, 3 capítulos por dia, para você ler a Bíblia em um ano. Ou Reavivados por Sua Palavra, onde a gente lê um capítulo da Bíblia ali em 4 anos e meio, nós alcançamos ler a Bíblia toda. E nessa leitura da Bíblia, de repente você se depara com um texto onde aparece genealogia. E você começa a ler aquela montoeira de nomes e pensa assim, ai, não acaba nunca, não conheço nenhum, não sei quem são, por que tantos nomes? E você fica cansado ali de ler tanto nome e quer pular aquele capítulo. Já aconteceu isso com você, não? Já aconteceu, tenho certeza que sim, né? Eu quero trazer você, talvez aquele que seja o capítulo mais rejeitado do Novo Testamento. É esse sim, a genealogia de Jesus, conforme nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Mas, como tudo na Bíblia, nada está ali por acaso. Deste capítulo nós vamos extrair 7 lindas surpresas de graça para a sua vida. Amém? Venha comigo a Mateus capítulo 1. E eu vou ler aqui para você a partir do versículo 1. Diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ponto número 1. Mateus, o evangelista, quando ele escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para um público mormente judeu, ok?
E quando ele está escrevendo para esse público, ele está dizendo: aquele de quem eu vou falar a vocês, aquele de quem eu vou relatar a vocês, ele é um autêntico filho de Davi, filho de Abraão. Se ele não pudesse comprovar isso, ele não falaria nenhuma palavra de Jesus. Ele é sim o Messias, o filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2, acompanhe comigo. Diz assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Até aqui nenhuma surpresa. Abraão, Isaque, Jacó, seus irmãos. No entanto, quando nós chegamos ao versículo 3, nós encontramos aqui a nossa primeira surpresa de graça do nosso estudo de hoje. Diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Veja bem, Judá gerou de Tamar. Número 1. Quando você estudar uma genealogia judaica, você não vai encontrar em nenhuma genealogia nome de mulheres. Sabia disso? É triste, mas é verdade. Todo judeu ortodoxo, especialmente da antiguidade, diz ali os estudiosos, quando eles se levantavam de manhã, dizia assim, em oração: Senhor, obrigado por eu não ser mulher, obrigado por eu não ser escravo, obrigado, Senhor, por eu não ser um gentio. Já pensou que oração é esta? Estranha, não é verdade? Por isso, e outros motivos, você não encontrará ou não encontraria mulheres em genealogia judaica. No entanto, na genealogia de Cristo Jesus, conforme relatada por Mateus na Bíblia, você encontra aqui uma mulher, e esta mulher é Tamar. Quem foi Tamar? Note, Tamar não é o tipo de história que você vai encontrar em livros para contar historinha para criança na igreja. É verdade. A história de Tamar podia ser uma história para um outro tipo de série ou seriado ali televisivo, mas não para criancinha na escolinha dominical ou escola sabatina. Sabe por quê? Porque Tamar, ela se casou com um filho de Judá, e este, porque tinha uma conduta errada diante de Deus, Deus permitiu que ele morresse. E segundo a lei do levirato, diz a Bíblia que a viúva deveria se casar com o irmão mais novo, e ela de fato se casou com o irmão mais novo ali, o outro filho de Judá. E esse, porque tinha uma conduta sexual reprovável diante de Deus, diz a Bíblia que ele também morreu. Deus permitiu que ele morresse. Judá tinha um terceiro filho, um outro filho mais novo, e ela então deveria esperar aquele filho crescer e então se casar. Mas ela não quis esperar. Sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela se fingiu de prostituta, se colocou em uma esquina, esperando e sabendo que o seu sogro por ali passaria, e ela então se ofereceu para ele. Ela cobriu o seu rosto e Judá, seu sogro, teve uma relação sexual com a sua nora. Ela ficou grávida, imaginem, ela ficou grávida de gêmeos, Pérez e Zerá. E aqueles dois garotinhos, que eram para ser netos de Judá, na verdade agora eram seus filhos. E Tamar, então, tem esses dois meninos dessa relação com o seu próprio sogro. O que é essa história? Que surpresa é essa que a Bíblia nos tem a revelar? Surpresa número 1. Veja, a Bíblia poderia, e Mateus poderia colocar mulheres como Sara, como Rebeca, enfim, mas não colocou nenhuma dessas mulheres. Raquel colocou Tamar. Por quê? Porque Tamar representa aqueles que são rejeitados. Aqueles que não se sentem amados, talvez. Se eu falo para alguém nesse momento que você tem sido ou foi rejeitado pelo seu esposo, você tem sido rejeitado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus colegas de trabalho, existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que se sentem rejeitados. Você pode dizer amém por isso? É por isso que Tamar figura ali. Tamar representa aqueles que se sentem rejeitados. Vamos agora para a surpresa número 2, Mateus capítulo 1, versículos agora seguintes, os versículos 4 e 5, diz assim: Arão gerou a Aminadab, a Naasson, e Naasson a Salmom. Salmom gerou de Raabe a Boaz. Uau! Você entendeu o que eu li aqui? É isso mesmo.
Salmão gerou de Raabe. Quem foi Raabe? Note, se Tamar se fingiu de prostituta, Raabe não. Raabe era uma autêntica prostituta da cidade de Jericó. E tanto Tamar quanto Raabe estão figurando na árvore genealógica de Cristo Jesus. Quando nós pensamos ali em nossa ascendência, a gente não vai falar assim, meu avô era o fulano de tal que foi um beberrão. Não, a gente procura esconder essas coisas, não é verdade? Mas aqui de Jesus está dizendo, uma que se fingiu e a outra que era de fato uma prostituta, Raabe. O que Raabe significa para nós? Veja, na Bíblia você vai ver e encontrar Raabe ali em Jericó acolhendo os espias, quando o povo de Israel chegou à cidade e estava levando um juízo de Deus por sobre a cidade de Jericó. E a Bíblia nos revela, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O que significa Raabe para nós? Que surpresa de graça é esta que Raabe traz a nós. Raabe representa aqueles que estão entre os pagãos, como ela estava entre os pagãos, uma cidade condenada à destruição. Raabe representa aqueles que são que não creem em Deus, aqueles que são ateus. Será que eu falo para alguém nesse momento que por um acaso, que não é um acaso do destino, mas uma providência de Deus, você não crê em Deus, você não tem acreditado no Senhor, você olha ao seu redor e pensa assim, se Deus existisse, não permitiria que o meu filho tivesse morrido, se Deus existisse, não permitiria que o mundo estivesse passando por essa miséria que tem passado, se Deus existisse, se Deus existisse. Será que eu falo para alguém nesse momento que não acredita em Deus? Ou você conhece alguém que não crê em Deus, um filho que não acredita mais em Deus? Raabe representa aqueles que não creem mais em Deus, que estão entre os pagãos, entre os idólatras, ou entre os descrentes, os incrédulos. E eu tenho para dizer o seguinte, que Deus tem um lugar na árvore genealógica de Jesus para os incrédulos e ateus. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Saiba que o Espírito Santo de Deus está sempre a atender aqueles mesmos que nele não creem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Continue orando por seu filho. Continue orando pelo seu marido que não crê em Deus. Continue intercedendo pelo seu parente ou familiar que não acredita no Senhor Jesus, porque existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que duvidam da existência de Deus. Deus salvou a Raabe, como salva todos através da mesma graça, mediante a fé. Vamos à terceira surpresa. Eu falei que são 7 surpresas de graça, né? De graça que são provindas da graça de Deus. Veja, acompanhe comigo agora no versículo 5 ainda, de Mateus capítulo 1. Diz assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute a Obed, e Obed a Jessé. Mais uma mulher. Nem todas as surpresas serão mulheres, mas aqui temos mais uma mulher. Nós temos Tamar, nós temos Raabe, e uma que se fingiu de prostituta, uma autêntica prostituta, e agora aqui Rute. E veja, por que Rute? Mais uma mulher. E quem era Rute? Rute, ela figura na árvore genealógica de Jesus, mas a palavra de Deus, se você for estudar a história de Rute, você vai ver que Rute era uma moabita. Moabita. Quem foram os moabitas? Quem eram os moabitas? Os moabitas, eles foram ou eram descendentes de Ló. Você lembra da história de Ló? Ló que estava ali naquela cidade também que estava condenada à destruição entre Sodoma e Gomorra e as suas circunvizinhanças. E o anjo do Senhor foi lá para tomar Ló de Sodoma e Gomorra, e quando ele sai de Sodoma e Gomorra com as suas 2 filhas, a sua esposa olha para trás, olha para a cidade, e o que aconteceu com ela? Ela se tornou uma estátua de sal, lembra?
E Ló foi morar nas cavernas com as suas 2 filhas. E lá nas cavernas, numa dada noite, uma das filhas, a filha mais velha, falou para sua irmã mais nova e disse assim: bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar de beber ao papai e eu vou deitar com ele esta noite, para nós darmos posteridade ao nosso pai. E foi isso que aconteceu. Naquela noite, a mais velha deitou com o pai e ficou grávida dele. Passado alguns dias, não sabemos quanto tempo, a filha mais nova disse: eu vou fazer o mesmo. E agora deram de beber ao pai, o pai ficou bêbado, dormiu com a filha e essa também ficou grávida do pai. E dessa descendência vieram Amon e Moabe. Então, dela de Moabe, dos moabitas, veio Ruth. Mas o que é que isto tem que ver com a nossa história e com estas surpresas de graça que nós estamos estudando hoje? Significa que os moabitas simplesmente foram os maiores inimigos do povo de Deus da antiguidade. Já pensou nisso? E tem mais. A Bíblia nos revela, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 3, veja o que diz aqui. Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Você entendeu bem o que eu acabei de ler? Nenhum moabita, nenhum amonita, nem a sua 10ª geração eternamente vão vir diante do Senhor. Jamais. Da descendência de Ló foram os mais acérrimos e piores inimigos da história do povo de Deus. E Deus diz: nunca mais vão vir adorar diante de mim. No entanto, você vê Ruth, uma moabita, figurando na árvore genealógica de Cristo Jesus. O que nós vemos aqui, eu não vejo outra coisa senão a graça de Deus sobrepujando até mesmo a sua justiça. Quando a justiça de Deus diz: não vão habitar, a sua graça sobrepuja a justiça, dizendo: agora temos uma moabita figurando na árvore genealógica de Cristo Jesus. Uau! Louvado seja o nosso Deus por isso. Mas tem mais. Esta moabita, esta Ruth, esta surpresa de graça, significa que a graça está disponível para aqueles que se sentem excluídos. Talvez eu esteja falando para alguém neste momento que se sente excluído, que se sente rejeitado, que se sente sujo, talvez por alguma relação sexual, nós dizemos ali, entre um pai e uma filha, ou entre um tio com a sua sobrinha, uma relação sexual que não é aprovada por Deus. Você talvez que foi abusado ou abusada na infância, ou teve uma relação incestuosa, a graça está disponível para você. É o que diz para nós o livro de Mateus, no capítulo 1, figurando na pessoa de Ruth. Amém? Por isso, não há nenhum capítulo triste ou tão negro da história da sua vida que vá te distanciar da presença e da pessoa de Jesus e da salvação que Ele oferece a você e a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Louvado seja Deus. Essa surpresa de graça nos revela que existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que se sentem excluídos. Amém? Vamos rapidamente à 4ª e à 5ª surpresa. Vamos acompanhar ali, então, o versículo 5 e 6 de Mateus, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Salmão gerou Raabe, Raabe a Boaz, Raabe gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé foi o pai de Davi. E veja, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Note bem o que eu acabei de ler. Davi gerou a Salomão daquela que era mulher de Urias. Sabe, a primeira coisa que me vem à mente quando eu leio esse texto é o seguinte: será que
Mateus, quando escreveu esse texto, teve um lapso de memória, pensando, como é que era mesmo o nome daquela que Davi teve uma relação de adultério ali? Batseba. Será que ele esqueceu? Não, absolutamente, ele sabia muito bem. Aqui a Bíblia nos leva a entender, dizendo que Davi coabitou com aquela que era mulher de Urias, ok? E teve Salomão, para nos revelar pelo menos duas coisas. Número um, ela era mulher de um outro homem, não pertencia a ele. Algumas vezes você olha assim, não, mas ela estava se insinuando para ele lá, quando ele estava no palácio, ela estava tomando banho. Sabe o que eu descobri estudando esse texto? Eu descobri que aquele banho que Batseba estava tomando não era um banho de insinuação ou de nudez, era um banho ritualístico, era o banho que as mulheres tomavam depois dos seus dias ali, da sua menstruação, isso mesmo. Mas ele viu ela, ele chamou ela para si, ela pertencia a outro homem, não dá o nome dela, por quê? Porque muito possivelmente, note bem, não há uma revelação clara sobre isso, mas muito possivelmente Batseba, ela cedeu a Davi, não porque ela quisesse, ela era mulher de um outro homem, como se Davi hoje tivesse tomado ela à força para ter uma relação com ela. E desta relação nasce Salomão, aquele que foi grande rei, o mais sábio de toda a terra, como diz as Escrituras. Sabe o que essa verdade e esta grande surpresa de graça tem a nos dizer? Tem a nos revelar algumas coisas. Número 1, a graça está disponível para aqueles que caíram no mais profundo, terrível pecado do adultério, que maculou a sua vida, como assim fez Davi. A graça número 2 revela para nós que a graça está disponível para aqueles que foram violentados, abusados, e também para aqueles que foram fiéis, como foi Urias, o hitita pagão. Amém? Agora, você já parou para pensar que de todos os nomes que nós lemos até agora, todos eles tiveram problemas muito tristes e sérios com o pecado moral relacionado à questão sexual? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte para nós: ei, filho, vem cá, deixa eu conversar com você. Você está vendo os nomes que eu coloquei aqui na árvore genealógica do meu filho Cristo Jesus? Eu poderia ter escolhido outros nomes para colocar aqui. Ou eu poderia ter permitido que estes nomes aqui não figurassem. Mas eu tenho a dizer para você que eu permiti que esses nomes aqui estivessem, eu quero que eles aqui figurem, para dizer que não importa qual seja o terrível abismo do pecado moral que você se afundou, que eu não posso te libertar pelo sangue do meu filho. Amém? Você pode dizer amém por isso? Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Ele pode te salvar, Ele pode te libertar de todo e qualquer pecado, seja lá qual for ele. Na árvore genealógica de Jesus existe graça disponível a todos nós. Vamos rapidamente à sexta e à sétima surpresa agora? Eu quero te levar à sexta surpresa. Leia comigo Mateus capítulo 1, versículo agora 15 e 16. Diz assim: e Eliude gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mais uma mulher aqui. Só que esta é Maria. Quem foi Maria? Maria foi uma mulher pura. Na verdade, uma menina, uma garota que entregou o seu coração a Jesus ali na sua juventude. E Deus escolheu essa menina para que ela fosse a mãe do seu próprio filho. Sabe o que essa graça nos responde e nos diz?
Essa graça nos diz que nós temos ali disponível a nós o amor de Deus para nos guardar, proteger, sua graça para aqueles que decidiram ser obedientes, assim como foi Maria. Falo eu nesse momento para algum jovenzinho ou uma jovenzinha na flor da sua juventude que entregou o seu coração a Jesus. Eu digo, não se afaste dele, confie nele, continue nos caminhos do Senhor. E Deus vai te usar grandemente, apaixonadamente. Ele vai te proteger, vai te guiar para que os propósitos dele se concretizem na tua vida. Deus tem planos maravilhosos para você. Amém? Maria representa aqueles onde a graça está disponível para os obedientes, para aqueles que decidiram sempre andar ao lado de Jesus. Eu quero te levar agora à 7ª surpresa de graça. Que surpresa é esta? Esta talvez seja a maior surpresa de todas. E é o que nós encontramos aqui ainda no capítulo 1, no versículo 21. Diz assim, e ela dará à luz um filho, ela, Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela, Maria, ela vai gerar um filho, Jesus, e ele, Jesus, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Sabe qual é esta 7ª surpresa de graça? A surpresa é a seguinte. É bem verdade que você e eu, nós não figuramos nessa árvore genealógica de Jesus conforme está ali descrita em Mateus. É verdade, sim. Mas você e eu, nós estamos em uma outra árvore genealógica de Cristo Jesus, que foi plantada lá no Calvário com a sua morte e regada com o seu próprio sangue. Ele veio para salvar o seu povo, todos aqueles que nele crescem, dos seus pecados. Você e eu, todos nós figuramos na árvore genealógica de Jesus. Amém? Ele veio para te salvar. Ele veio para estender a sua graça a ti, para te libertar de todos os teus pecados, não importa quais sejam eles ou quantos sejam eles. Ó querido, receba esta graça, receba este amor, receba esta salvação. Receba de Deus, pelo seu Filho, pelo seu sangue, essa libertação. Em meu ministério pastoral, eu tenho me deparado com tantas pessoas com vidas destruídas, vidas acabadas por causa do pecado, pessoas que se afundaram no mundo das drogas, pessoas e filhos e filhas de Deus que se afundaram no mundo da promiscuidade, do adultério, da pornografia. E não importa, eu poderia aqui relatar tantos e tantos casos de transformações maravilhosas operadas pelo Espírito de Deus na vida de todas estas pessoas. E eu sei que está me assistindo agora, nesse momento, centenas e milhares de pessoas que foram resgatadas e salvas por Jesus. Mas eu sei também que está aqui você me assistindo. Você que está se sentindo sujo por pecados que cobriram ou cobrem a sua vida. Você que se sente distante dos caminhos do Senhor porque caiu no pecado moral. Você que não tem mais forças para levantar porque não sabe mais o que fazer, porque quer se afastar dos seus pensamentos, das suas lembranças, mas não consegue. Essa mensagem é para você. Jesus te salvou, amém? Receba essa graça. Receba o seu perdão. Receba a sua salvação. Ele é o teu Deus que te salva, amém? Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estas 7 surpresas de graça na árvore genealógica de Cristo Jesus, que nos dão a certeza de que não há caso perdido para o Senhor, que o Senhor veio nos salvar a todos pelo sangue do Teu Filho Jesus. Liberta esses que nos assistem nesse momento, Senhor. É o que eu te peço, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.